Fala, meus queridos alunos do oitavo ano mais participativo do Colégio Equipe. Brincadeira, vocês estão arrasando nas aulas, viu, pessoal? Que participação bacana de vocês. Então eu vou estar fechando aí com vocês, tá? Regências e segundo reinado. O que nós vimos aí é o seguinte, né? Que o que manda mesmo no período conservador, como nós vimos, é a criação da lei interpretativa do ato adicional, né, feito na Regência Uno de Araújo Lima, que sucedeu a Regência Única do padre Diogo Feijó, Antônio Diogo Feijó. Né? Durante o governo de Diogo Feijó, do padre Antônio Diogo Feijó, nós tivemos aí a criação do Ato Adicional, de 1834, que dava autonomia para as províncias, que são os estados. Mas acontece que esse ato adicional ao mesmo tempo que deu abertura para os estados, deu também liberdade para a ocorrência de rebeliões e protestos e conflitos nos estados, né, onde o Brasil correu o risco de se fragmentar, né, de que Amazonas e o Pará se tornassem um país, de que o Maranhão se tornasse um país, de que a Bahia se tornasse um país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já haviam proclamado república, estiveram separados do Brasil, né, por 8 anos, de 1837 até 1845, quando retorna ao Brasil. Então os regentes, mesmo os liberais moderados e exaltados, eles se viram, né, na condição de conservadores. Eles entenderam que essa descentralização não foi interessante. Então nós tivemos aí um regresso conservador, o retorno do conservador. Eles entraram na política da centralização do poder político. Então a lei interpretativa do ato adicional, criada em 1837, corrijam por favor, ela revogou, ou seja, ela reprovou, anulou, indeferiu o ato adicional de 1834. Agora as províncias não têm mais autonomia. O negócio agora é centralizar. E na sequência, olha o próximo slide. Na sequência, nós temos o golpe da maioridade. Tanto liberais e conservadores, né, deixaram as diferenças de lado, jogaram as armas no chão, criaram um clube da maioridade e resolveram elevar Dom Pedro II para o trono, mesmo que tivesse 15 anos. Mesmo que tivesse 15 anos, porque eles viam a necessidade de retornar com o poder moderador, né, com fortalecimento, com o começo do Segundo Império Brasileiro. E o Segundo Império, né, com o Dom Pedro II, que representa o Segundo Império, ele sobe ao trono com 15 anos de idade. Mas como eu disse para vocês na aula, Dom Pedro II, com 15 anos de idade, ele tinha muito conhecimento do Brasil, muito mais do que os senadores, dos velhos senadores que nunca haviam tirado, né, nunca haviam saído e se retirado do Rio de Janeiro, que era a capital federal do Brasil. Ok? Aí você tem, né, esse pequeno imperador, o Pedrinho do Brasil, que dedicou praticamente 50 anos da sua vida para o Império Brasileiro. Aos 7 anos já falava inglês fluentemente, né? Ele já com 15 anos, entre 15 e daí para frente, já falava pelo menos, além do inglês, mais 5 idiomas e compreendia alguma coisa do dialeto tupi-guarani. Estava muito aberto à ciência, às invenções daquela época, a energia elétrica, a invenção do telefone, a invenção da fotografia, sempre esteve ligado a tudo o que acontecia de invenções no contexto internacional e procurava sempre trazer para o Brasil. E aí nós vamos ter o período da centralização do poder. Começamos então o segundo reinado, né? Esse é o fim do período regencial, né? Resumindo, né, no fim do período regencial, qual é a síntese do final do período regencial? Bom, para tentar resolver, né, sufocar os conflitos e as rebeliões regenciais, eles centralizaram o poder de toda forma, acabaram com o ato adicional e elevaram Dom Pedro II ao poder. Votaram com o poder moderador. Agora o Brasil tem imperador. Volta a ter exército imperial, né, e tem o parlamento e por aí vai. Tá certo? Dom Pedro II, com 15 anos, é o imperador do Brasil. Logo que Dom Pedro II sobe ao poder, nós vamos ter em 1841 a restauração do Conselho de Estado. Com a restauração do Conselho de Estado, nós vamos ter aí, né, o retorno dos privilégios do poder moderador para Dom Pedro II. O cargo do poder moderador, né, ficou desocupado, ficou vazio, assim que Dom Pedro I abdicou do Brasil e deixou, né, aqui no Brasil o seu pequeno Dom Pedro II com 5 anos de idade. Tá certo? Né? E o que acontece com essa questão aí?
A partir de 5 anos de idade, gradativamente, Dom Pedro II foi sendo preparado para ser imperador do Brasil. Enquanto ele não tinha idade para assumir o trono, o cargo do poder moderador, a cadeira do poder moderador estava desocupada e quem administrou o Brasil foram os senadores, né, do poder legislativo. Tá legal? E aí Dom Pedro II retorna ao poder, né? Retorna não, ele sobe ao poder, é elevado ao trono brasileiro, é coroado como imperador do Brasil. Nós temos aí poder moderador, que tinha um total controle sobre todos os outros 3 poderes políticos do Brasil, né? Sobre o executivo, que era representado pelo primeiro-ministro, uma monarquia parlamentarista do Brasil, com o parlamentarismo às avessas. Ele tinha, né, o poder de controle para escolher o primeiro-ministro e os presidentes de províncias, que são os governadores, e ministros, né, e os seus ministros, ok? Legislativo, escolhia os senadores. Judiciário, escolhia os juízes. Ok? Né? Quando eu disse para vocês lá a questão da reforma do Código Penal, que ele acabou com aquele juiz de paz que representava o poder municipal, local, distrital, né, que descentralizava a questão judicial do Brasil, o jurídico judicial do Brasil, ele vai acabar com aquilo. Não, quem vai escolher agora, quem vai nomear os juízes sou eu, Dom Pedro II. Por que o parlamentarismo é às avessas? Num sistema parlamentarista, diferente do presidencialismo, quem governa é o primeiro-ministro e não o presidente. E o primeiro-ministro é eleito pelo Congresso, pelo Parlamento, pelo grupo de deputados e senadores. Né? Expliquei para vocês na aula a questão da Inglaterra. Mas no governo de Dom Pedro II, quem nomeava o primeiro-ministro era ele e não o Parlamento. Aqueles 3 partidos políticos, né, liberal moderado, liberal exaltado ou radical e o restaurador, se dividiu entre conservador e liberal, que foram brigando um com o outro o tempo todo durante o segundo reinado, e que Dom Pedro II, né, tinha um controle do jogo político. Uma hora nomeava liberais, outra hora nomeava conservadores. Né? Aqui você tem a diplomacia de Dom Pedro. Ok? Né? No momento que ele precisava dos liberais, né, o Partido Liberal, quando ele precisava dos liberais, ele, né, elevava aqui os liberais e abaixava os conservadores, ok? Dava os cargos de vários ministérios e atenção para os liberais. Agora, quando era o contrário, precisava dos conservadores, ele dava os cargos aos conservadores. Tá legal? Beleza? Então, gente, seguimos no seguinte. Deixa eu dar uma pausa aqui que a Lola está latindo. Ok. Retornando aí, depois os latidinhos da Lola. Então, quando você imagina que quando Dom Pedro II sobe ao poder e que todas as rebeliões, né, teriam acabado com a centralização do poder, inclusive a Farroupilha, com a Guerra dos Farrapos, terminou em 1845. Numa negociação aí entre Dom Pedro II, Duque de Caxias e Bento Gonçalves, que era o líder do movimento. Ok? E aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina vão reintegrar ao Brasil, mas acontece que em 1848 vai explodir aí a Revolução da Praieira em Pernambuco. Porque nós vamos voltar lá atrás no jogo político. Ao mesmo tempo que o Dom Pedro tinha um ministério liberal, ele tinha um conservador de acordo com seus interesses. Em 1848, quando ele tinha 23 anos, ele dissolveu o Ministério dos Liberais, né, e montou um novo ministério formado por conservadores. Foram muito mais de 100, 200 ministérios que ele montou ao longo dos 50 anos de governo, né, de império no Brasil. Acontece que com a criação de um ministério conservador, ele vai nomear um presidente de província conservador para Pernambuco. Ou seja, ele vai nomear um governador conservador para Pernambuco. Isso desagradou muito aos pernambucanos, okay, que exigiam autonomia regional. Então, com essa nomeação de um conservador, já não tinha autonomia regional. Nacionalização do comércio a varejo e expulsão dos portugueses que tinham controle sobre o comércio de Pernambuco. A base social era muito diversificada, era uma base que ia desde grandes fazendeiros, latifundiários, até pessoas pobres, trabalhadores do campo e artesãos. Então eles não conseguiram, né, se unir em torno de questões polêmicas, como a exigência do voto universal masculino, onde todos poderiam votar, voto universal, independente de renda, né, que não era o censitário, que o voto era censitário, votava quem tinha renda, ou abolição da escravidão.
né? Porque os grandes fazendeiros escravocratas não queriam abrir mão dos escravos, tá? O movimento vai fragmentar e aí o exército imperial, as tropas do império vão reprimir o movimento, né? Depois dessa revolução, Dom Pedro II se preocupou apenas com questões internas e internacionais. Trabalho interno, segundo o reinado de Dom Pedro II, nós temos o seguinte: desde 1831 os ingleses vinham pressionando os brasileiros a acabar com a escravidão, porque em 1831 Dom Pedro I disse que acabaria com a escravidão, que iria abolir a escravidão. Isso era muito interessante para a Inglaterra, porque a Inglaterra queria transformar, né, a mão de obra escrava em mão de obra assalariada, que seria, consequentemente, mercado consumidor das mercadorias inglesas. Então você tem aqui, né, definido pelos ingleses, a Bill Aberdeen, uma lei que sucedia à marinha inglesa o direito, faltou aqui, de aprisionar os navios negreiros, mesmo em águas brasileiras, que resultou em 1850 na Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Ok? Mas essa lei, o tráfico de escravos, ela continuou ainda na clandestinidade até 1856. Isso aqui desagradou muito a elite latifundiária brasileira. Mas acontece que você tem a criação da Lei de Terras, em que a elite latifundiária ficou muito contente com a criação da Lei de Terras, né? Porque a partir da Lei de Terras só poderia ter acesso às terras quem tivesse renda, dinheiro, né? Então as terras ficaram para os latifundiários. Aí nós temos uma distribuição desigual, né, do território agrícola brasileiro. Poucas pessoas ficaram com muita terra. Você tem uma distribuição muito desigual do território brasileiro, né? Não houve uma reforma agrária no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Um ato tipo uma reforma agrária. O tráfico negreiro ele foi substituído pela adoção da mão de obra imigrante, principalmente a italiana e principalmente a alemã, que vamos ver mais à frente no capítulo 2, ok? Né, no período na força da economia cafeeira no interior paulista. Na questão internacional, nós vamos ter a questão Christie e a questão da Guerra do Paraguai. Na questão Christie, a Inglaterra continuava a pressionar a abolição da escravidão, após a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz. Né? O embaixador William Dougal Christie pressionava desde 1831, quando foi criada a lei para inglês ver. Nessa lei estava escrito que a escravidão seria abolida do Brasil, mas ela não foi abolida do Brasil. E aí, em 1861, o navio inglês Prince of Wales, vai encalhar nas águas do Rio Grande do Sul e acabou sendo saqueado, né? E aí a suspeita da culpa caiu sobre as costas dos brasileiros. Os brasileiros haviam saqueado os navios ingleses, mas parece que isso foi algo forjado. Né? A Inglaterra vai pressionar o governo brasileiro em função da questão da abolição da escravidão, vai pedir que o governo brasileiro peça perdão à Inglaterra e indenize a carga que foi saqueada. O Império Brasileiro vai negar isso aí, então vai gerar um mal-estar, né, entre o Brasil e a Inglaterra e um rompimento de relações entre ambos. Até que em 1865, Leopoldo II intermediou o assunto e deu causa ganha ao Brasil. Para fechar, eu tenho a Guerra do Paraguai, que durou praticamente de 5 a 6 anos, né? Mas foram 5 anos de batalhas terríveis. A gente começa lá na independência do Paraguai, né? Que nós temos a independência do vice-reinado da Bacia do Prata em 1810. Né? Aí tendo o San José Martín, lembrou? Né? Que era o argentino que intermediou, né? Que liderou o processo de independência da Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas acontece que a Argentina queria dar um golpe no Uruguai, no Paraguai e de certa forma, né, criar um território, um país, um reinado do Prata, de fato. Né? O Paraguai conseguiu romper com a Argentina e a Argentina não reconheceu. Acontece que o Paraguai alcançou um desenvolvimento muito interessante ao longo do século XIX com o ditador Solano Lopes, com o imperador Solano Lopes, um presidente, não é nem imperador, Solano Lopes. E o Paraguai não dependia mais da Inglaterra. O Paraguai estava sendo um país modelo para os demais países da América Latina. Isso incomodou a Inglaterra, que de alguma forma vai apoiar a Guerra do Paraguai. Né? Só que ele buscava uma saída para o litoral.
tendo aí a ideia de ter violado o território brasileiro, né? E depois o Brasil não concordou, violado o território brasileiro, território da Argentina, entrou em atrito com o Uruguai, entrou em atrito com o Uruguai também, tá certo? Né? E nessa questão aí você vai ter aí o navio brasileiro que foi fundado no Riachuelo, ok? Né? Então o Brasil entrou na guerra. O Brasil tinha uma tropa naval muito forte e a guerra foi ganhando força, né? E o Brasil precisava de mais soldados. E alguns soldados, dentre eles alguns que eram escravos ilegais, né, que vieram através do tráfico, quando o tráfico havia sido proibido, muitos escravos que participaram da guerra foram forreados, que eram os escravos da nação, ok? E no final, Argentina, Brasil e Uruguai vão vencer a Guerra do Paraguai. Para finalizar, ok? Beleza, finalizamos o capítulo 1, que é gigante, gente, gigante. Abração.